Agora você vai ouvir Rua Balsa das 10. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso. O podcast. Este é o podcast do blog Rua Balsa das 10. Bem de você, ô mania, vou pedir a seu pai, ô mania, para casar com você, ô mania. Um projeto cultural nascido do desejo de cultivar a simplicidade, independência dos poderes e poderosos e da necessidade de renovar as esperanças em um mundo melhor. Que paixão, ô mania, palma, 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 ô mania, pé, 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 ô mania, roda, 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 ô mania, abraça quem você quiser, ô mania. Produção Casa de Utopias, Rua Balsa das 10, Brasil. Roda, 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 ô mania, abraça quem você quiser. Olá, este é o podcast, o Hangout do blog da Rua Balsa das 10. Eu sou Mayara Flores e estou falando de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Nós vamos discutir sobre coisas maravilhosas que acontecem em contextos difíceis. E hoje nós estamos com balseiros, um que fala do Rio de Janeiro, o Júlio. Olá, sou Júlio, do Rio de Janeiro. Da Paraíba, o Eimar. Olá, gente. Da Bahia, o Hernande. Boa noite a todos. Como sempre, Bahia bem quentinha. E de Porto Alegre, com a Maria Amélia. Então, oi, gente. Aqui de Porto Alegre também quente, hoje com chuva e sol ao mesmo tempo. Bem bonito. Antônio Conselheiro, todos os banderas negras, Lampião, sua imagem e semelhança. Então, o nosso tema hoje principal, né, que é as coisas maravilhosas que acontecem em contextos difíceis. E o que é um contexto difícil, né? O que são essas coisas maravilhosas e o que é esse contexto difícil? Eu ouvi vocês falarem do que estão lendo, e bom, e o que vocês estão lendo mostra muito dos contextos difíceis, né? Então, a guerra de Moçambique, né, que o Júlio citou, do Minha Couto, que a criança morreu numa mina, é um contexto difícil, inegavelmente. O Grande Sertão, né, do Guimarães Rosa, é um contexto difícil. A selva lá do meu personagem, criado por animais, é um contexto difícil. As mudanças, mesmo as mudanças para melhor, como a tua, que de repente vai agora passar um período fora, é lindo, é um ganho, mas também tem um peso, também tem uma dificuldade, assim como tem a dificuldade do Eimar também, ser pai, de repente, não chega a ser um contexto difícil, mas é um desafio. Acho que tudo que nos desafia acaba trazendo questionamento, acaba trazendo dificuldade. Porque eu acho que a gente faz muito contexto difícil, assim. Se a gente fica, muitas vezes, querendo criar participar das coisas, quando a gente tá vivendo isso de fato, talvez não seja tão difícil, mas para as outras pessoas que olham de fora, é um contexto difícil. Eu não sei, assim, para quem vivencia, talvez não é tão difícil, mas para quem tá olhando lá de fora, se torna um contexto difícil. Toda coisa nova, diferente, sempre é difícil. Eu sempre gosto de citar o exemplo da minha filha Ana Clara. Ela tem 11 anos agora, mas desde pequenininha ela sempre teve problema para começar coisas novas, qualquer coisa nova. Aula de natação, novos amigos, escola diferente, qualquer coisa. E depois rapidamente ela se enturmava e ficava extremamente sociável e apaixonada pelas coisas que ela começava a fazer, né? Eu acho que o contexto difícil, sempre a questão do começo é difícil, qualquer tipo de mudança de vida, porque a gente é treinado, é formado culturalmente para certas coisas serem consideradas naturais ou fáceis. Casais, por exemplo, antes era muito raro ver um menino negro com uma menina loira, uma menina brasileira com um oriental, ou uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova. Então, assim, esse tipo de coisas também eu considero
exemplos de dificuldade, desafios a serem encarados, né? Para mim, por exemplo, dar aula para jovens foi um desafio muito grande, né? Eu morria de medo quando entrei na universidade. Eu assisti com a Darla aqui o filme Meu Pé de Laranja Lima, né? Não sei se é um livro que circulou há muito tempo, depois acho que a Rede Globo até fez uma série com esse título, né? Sim. E o filme, até eu gostei muito do filme, porque o filme é mais biográfico um pouquinho, e mostra muito assim, uma criança, pai desempregado, a mãe tinha que sair, deixava ele sendo cuidado por uma irmã que era muito violenta, pai alcoólatra, pinta brava, vivia provocando, era um menino, ele se achava possuído pelo demônio, e assim, de tanta pintação que ele fazia, ele subia num pé de laranja lima, que era um pezinho bem franzino, e aí, na hora que ele subia no galho, é como se estivesse entrando num cavalo alazão grandioso que saía pelo mundo e ele fantasiava. E é justamente essa fantasia dele que salvou, né? E ele encontra um português que acolhe e fala dessa importância, dá uma caneta para ele para contar, escrever essas histórias. E aí ele começa a escrever essas histórias de fantasia. E é engraçado porque ele tinha um irmão menor, ele cuidava muito, uma irmã maior que cuidava dele. Os dois não aguentaram o contexto e suicidaram. Era um contexto muito difícil. Agora, o que fez ele superar essa situação? Foi a fantasia, né? Quer dizer, é uma fantasia que a criança tem muito, mas que hoje, com essa questão da produtividade de nota, vai deixando muito de lado. E o jovem, eu sinto que o jovem, ele, principalmente na hora que ele entra no mercado de trabalho, ele vai deixando de lado essa fantasia. Ele tem uma fantasia da brincadeira, depois uma fantasia erótica, uma fantasia romântica, depois uma fantasia heróica de mudar o mundo, né? Mas as pessoas começam a ter que ser muito secos, né? O Jung fala que aos 40 anos é que as pessoas têm uma possibilidade, depois que a vida está mais assegurada, de poder voltar um pouco a esse mergulho interior, que é uma fantasia eu acho que essa fantasia tem muito a ver com a poesia, que eu acho que ela é muito corriqueira, que as dificuldades são corriqueiras na nossa vida, e a fantasia é corriqueira. Agora, tem uma fantasia que nos tira da vida, e ela é perigosa também, né? Pode ser perigosa, mas tem um equilíbrio dessa fantasia que dá o gosto do viver, né? A poesia é um pouco dessa fantasia. Com certeza a rosa não nasce no asfalto, a gente vê rosas no asfalto, né? São belezas, são brilhos que tem pedrinhas, e aí você deixa aquele brilho articular em histórias, em fantasias, faz poesia, te encanta e te anima. Então esse é o jeito humano de ter gosto na vida, né? De dar sentido à vida, né? Isso que eu fiquei pensando. Que sim, as coisas novas são desafiantes, as coisas novas sempre representam desafios e contextos difíceis, mas as coisas velhas, mantidas, também trazem sofrimento e também acabam sendo contextos difíceis, mesmo não trazendo, até por não trazerem desafio, até por não trazerem novos sentidos, até por não trazerem nada de novo, nada para se criar. É difícil, é muito bom mudar também, né? Assim como traz esse desafio, às vezes esse contexto difícil não necessariamente ele é um contexto ruim. O fato de ser difícil não quer dizer que seja ruim. O fato de ser difícil pode ser espetáculo, assim, pode ser um baita de um desafio, uma trilha é um desafio, é um contexto difícil e é lindo de fazer, é gostoso, é legal chegar no topo do canyon, é legal chegar na praia que ainda ninguém chegou ainda, que aquele dia tu é a primeira a pisar na areia. Então, assim como as coisas novas, as coisas velhas também. E eu acho que o mais legal disso é que estando em um contexto difícil, seja ele belo, seja ele triste, a gente não banalize ele, não transforme ele em fácil, sabe?
Então eu tô na comunidade, eu tô numa mina, ou eu caminho, e aquilo não me toca mais, né? Aquilo não é mais difícil. Essa banalização do caminho, vamos dizer assim, é que faz com que a gente não enxergue, com que a gente não tenha a fantasia que o menino teve ao nomear o pé de laranja lima, né? Que a gente não encontre sentido, que a gente não encontre jeitos de criar, que a gente tem que aprender a se encantar pelo cotidiano, pelas coisas que estão aí, entender que é difícil, que todos os dias é difícil, que todos os dias é um desafio e que também todos os dias a gente tem que se encantar, tem que fantasiar um pouco, tem que inventar alguma coisa, né? Tem que enxergar talvez a flor no asfalto que não exista, mas que existe de um outro jeito. Talvez essa seja a maravilha. O pé de laranja lima morreu para ele, né? Mas ele continuou escrevendo. As fantasias são na brincadeira, na imaginação de brincadeira, depois passa de imaginação romântica, depois de imaginação heróica, e aí vai. Então os pés vão morrendo, mas a gente tem que ir substituindo, porque ele continuou escrevendo, né, com a caneta que o português deixou, ele continuou escrevendo as fantasias dele. Então é esse movimento de renovar. Eu acho que nós conversando sobre essas formas de contextos difíceis e tal, e de não banalizar isso, eu acho que não só a Balsa das 10, mas o fato de escrever, pra mim é uma das formas de refletir o que eu faço no dia a dia. É uma das formas de eu sentar em casa, ou sentar mesmo no consultório, enfim, em qualquer lugar, pegar meu caderninho e conseguir manter essa, não sei se essa fantasia é a palavra certa, mas conseguir fazer a reflexão e sentir que o que eu tô vivendo é um momento especial, assim, então... Eu queria comentar a fala da Amélia, que eu acho que quando a gente fala, principalmente, de um contexto difícil, já se fala de uma coisa agressiva, violenta, que oprime, mas na verdade é uma coisa que nos provoca a sermos não rotineiros, a sermos criativos, a sermos mais profundos em certas dimensões, né? Eu acho que quando o profissional da saúde ele se abandona à rotina, que todo dia é igual, todo paciente é igual, toda situação é igual, por mais que o contexto mude, aí você realmente está abrindo mão, talvez, da melhor possibilidade de você se transformar e crescer. Eu visitei alguns anos atrás uma comunidade de pescadores, tinha 2 médicas, uma menina nova e uma de uns 45 anos. A de 45 anos era homeopata e trabalhava na comunidade quase 8 anos, mas ela praticamente não conhecia ninguém, não participava de nada. A outra menina estava 8 meses, já tinha participado de várias reuniões da comunidade, era muito querida, tinha pedido para ela ser madrinha de batizado, essas coisas. Então, assim, é muito da pessoa, né? Quando a gente pensa na formação, né, temos aqui uma estudante, 2 professores, uma médica da ponta, mas que também tem trabalhado com residentes, estudantes de medicina. A gente pensa como esse desafio de não deixar que a chama se apague, ou então que avivar melhor essa chama. Eu acho que esse contexto difícil até é uma oportunidade de transformação para os jovens. Quando você leva ou consegue que os meninos mergulhem nesse contexto difícil, eu não vejo uma coisa como o perigo de serem agredidos ou de se deprimir ou de não gostar. É uma oportunidade deles abrirem os sentidos e se transformar. Não todos vão se transformar, mas a gente tem que dar a oportunidade, eu acho, né? Você está ouvindo Rua Balsa das 10. Hoje eu tive uma reunião de manhã e tinha um colega que trabalha na UTI e a gente, é um contexto complicado. E ele é bonequeiro, ele faz bonecos. E ele tem um trabalho muito legal de fazer bonecos com material que resta de UTI, tipo equipo, soro. Ele faz figuras animadas desse material que é desprezado e que ele utiliza esses bonecos para as crianças na UTI. Isso é um brilho. Ele vê isso todo dia. Todos os profissionais de saúde veem isso todo dia.
na UTI, que é um lugar onde se cria pouco, onde se tem o tempo todo alguém com bip-bip, ligado em algum lugar, e as relações são sempre muito pobres, ou a gente imagina que sejam pobres porque são temporárias, são passageiras, as pessoas estão ligadas a máquinas, e quando elas estão melhorando e começando a se comunicar, elas estão indo embora. Mas ele conseguiu uma forma de comunicação que é mágica, que é esse brilho e essa fantasia que tem nele, que o Eymar falou, e que fez com que ele produzisse bonecos, né, a partir de um fiozinho de soro para poder animar as crianças, assim. E eu acho que é nesse simples, nesse óbvio. Isso é brilho, isso é muito minúsculo, não é nem chegar a ser flor, talvez é uma sementinha, assim, mas é especial. E isso é profundo. Eu acho que, como o Júlio falou, assim, qual é o desafio de tornar, ou não sei se tornar, mas facilitar em que os profissionais de saúde, os estudantes tenham essa profundidade, consigam enxergar no equipo uma possibilidade de brincadeira com a criança. De que forma a gente pode fazer isso? Como é que a gente treina o olho? Acho que é um pouco essa sacada, assim, como é que a gente treina o olho para enxergar esse brilho? Eu acho que a gente não treina, não. Eu acho que eu dou uma resposta pela educação popular. Esse brilho, essa poesia, essa fantasia já está em todos os estudantes, né? Ela vai sendo encoraçada. Eu acho que é criar espaços que a gente até pode colocar um pouco das fantasias, dos sonhos, da poesia da gente, para poder legitimar, mas é algo que já está neles. E criar espaços coletivos para eles trocarem e reforçar isso mutuamente. Não sei. Acho que a educação popular, eu acho que acho que a gente pode chamar essa dimensão da espiritualidade. A educação popular, ela tem uma pedagogia para a espiritualidade também, que é valorizar o que já é iniciativa que já existe, o saber poético, o saber espiritual que já existe, e eles criar espaços coletivos para eles trocarem. E eu acho que o exemplo da gente às vezes só abre e fecha. Então, eu acho que eu tenho ideias muito malucas assim, em relação à questão pedagógica. O Hernando fica me gozando. Mas eu vejo, é uma reclamação minha desde que eu cheguei ao Brasil até. A academia brasileira, ela é muito pesada, ela é muito voltada, são linguajares muito difíceis, que eu denomino de iniciáticos, né? Então os jovens estudantes, digamos, a estratégia comum, pelo menos na nossa área de educação saúde coletiva, é colocar o estudante com textos que são muito pesados, eu acho, né? E eu faço de um jeito um pouco diferente, assim, eu trabalho muito mais a questão justamente de treinar a sensibilidade, de treinar o olhar, de você construir relações de afeto mais profundas, de confiança, e a partir daí, eu sempre brinco, né? Os saberes reflexivos, eles decorrem, né? Eles são consequência de uma necessidade de corpo, de vida, né? E justamente essa questão dos contextos difíceis, né? Tem um professor muito querido na UF que fala que os jovens, quando são calouros, eles chegam com um brilho, aquele fogo que o Eduardo Galeano fala, né? Que todos somos foguinhos, né? E ele fala que a Faculdade de Medicina, no caso, é uma máquina de trucidar e de apagar esses foguinhos, né? Então, assim, os poucos sobreviventes à educação formal são os que estão nessa caminhada diferente, né? Que podem gostar da Rua Balsa das 10. Eu acho que, de alguma forma, nós não somos singulares ou únicos ou isolados, né? Eu acho que existe um grupo grande, é uma questão sociológica, eu acho que existe um grupo grande de profissionais da saúde que estão nessa busca, nessa inquietação, nesse interesse de ser mais, de ser diferente, de renovar essa dimensão do poético, do mítico, né, ou da fantasia que o Eymar coloca, né? O Hernando, por exemplo, que está com essa carinha meio carrancuda aí, meu sério, mas ele é um cara adorado pelos estudantes. Nossa, ele é um cara que não é esquecido, que às vezes eu vejo alguns comentários no Facebook, é um cara assim inesquecível pelos estudantes, né?
Então é uma coisa muito bacana você ver um cara como ele, como eu. O próprio Eymar também, ele é um cara diferente, né? Você, a Mayara irá ser uma professora diferente também. E eu tava pensando que a faculdade, eu tenho a impressão que a faculdade vai esterilizando o paciente não, o aluno, né? A faculdade vai esterilizando os sentimentos, as expressões, os contentamentos e descontentamentos. Pode ser uma impressão minha, assim, mas é uma coisa que eu sinto. Não, eu acho que faz parte do projeto, um projeto social, histórico, né? O Eymar tem refletido muito sobre isso também, né? De que todos os médicos sejam igualzinhos, sejam distanciados, sejam vaidosos, sejam autossuficientes. Eu acho que é uma coisa que foi construída historicamente, né? Então vamos voltar na pergunta da Amélia, né? Então como é que a gente vai contaminar ou desesterilizar esses alunos? Quais são esses caminhos, assim? Como é que a gente vai contaminar? Como é que a gente contamina? Como é que a gente suja, né? Como é que a gente infecta? Sujar é bom, essa lama, brincar na lama é bom. Mas assim, pela teoria, tanto do Eymar quanto do Júlio, a gente, teoricamente, bastaria a gente não encouraçar, né? Porque, a princípio, as pessoas já têm esse brilho Mas já não são todos, né? Não são todos. Tem jovens que já chegam querendo ser cirurgião plástico no primeiro dia. Na verdade, eu fico bem feliz com essa colocação de vocês, porque vocês são professores, mas, enfim, eu vejo os alunos lá no estágio mais elevado, assim, estão no 5º ano, 6º ano, então eles já estão desesterilizados, esterilizados, enfim. Mas se vocês entendem que as pessoas já chegam com esse brilho, que esse brilho vai se apagando aos pouquinhos, bom, talvez a primeira saída era não encaixotar, né? Vocês são esperançosos. Às vezes eu vejo as pessoas no primeiro ano com a mesma empáfia, porque o vestibular já produz isso. A gente talvez tenha 2 missões, ou vocês têm 2 missões, que é desencoraçar quem foi encoraçado durante a graduação e desenvolver o brilho daqueles que já entram com esse brilho, né? Pois é, eu queria pegar esse gancho, né? Como é que a gente ensina? Eu penso exatamente como o Eymar, a gente não ensina. Não, pois é. A gente não ensina a ter brilho, mas a gente ensina a perder o brilho. Uma coisa que a gente tentava fazer era possibilitar que esse brilho pudesse aparecer e que não fosse encarado como uma coisa ruim, como uma coisa negativa. Eu acho que o simples fato de você estar numa sala e, em certa medida, promover que esse brilho apareça, você aceitar, você inclusive divulgar isso como uma coisa interessante na área da saúde, eu acho que já é uma coisa boa. Porque tem muita gente que chega com esse brilho, mas também esconde, que acha que é inadequado. Porque muitos desses alunos, quando chegam lá no primeiro ano, eu trabalhava com eles no primeiro ano, eles tentavam esconder isso. Eles tentavam esconder os sentimentos, eles tentam puxar só aquele lado racional porque eles acham que é isso que vai ser valorizado, é que isso é que é necessário e que todo o resto é dispensável. Então eu acho que a nossa missão é essa. E aí eu também poderia dizer que o contexto de ser um professor desse tipo, desse mundo, também é muito adverso, também é muito sofrido, também é muito dolorido. Você é meio que o cara estranho que dá uma aula lá na internet. Tem que aguentar, você tem que ver sangue e ficar bem, você tem que aguentar várias coisas para você ser médico, senão você não vai ser um bom médico. E aí quando você tenta expressar os teus sentimentos, você talvez seja um médico pior, ou quando você abraça, ou enfim, chora junto com o paciente. Isso é uma imagem que se forma e existem seriados e várias coisas que estão ali só mostrando esse lado assim da medicina. É muito difícil tu desconstruir isso, e daí tu tem alunos que chegam no primeiro ano e já estão querendo ser durões o tempo inteiro e almejam isso e buscam isso. Isso é difícil de lidar, assim. Eu fiquei pensando na fala do Hernandes, né, e na fala do Eymar, assim. Isso não se ensina, eles já vêm com brilho, mas ao mesmo tempo a gente também aqui como um grupo, né, os balseiros, para a gente poder enxergar o brilho, para poder
entender esse brilho que vem dos estudantes, enfim, que passam pela gente, e a gente de alguma forma também tem que estar mais contaminado, a gente também tem que ser meio brilhoso. Que nem o Hernande falou, que está num contexto difícil sendo um professor diferente. Também ser brilhante. Brilhante não no sentido de maravilhoso, de espetacular, mas brilhante no sentido de brilho, de também mostrar que esse brilho que a gente encontra nos outros, a gente também faz isso no nosso cotidiano. O que a gente faz para nos manter brilhosos, brilhudos, brilhantes? E enxergar esse brilho e também de alguma forma servir de exemplo para quem está nos acompanhando. Eu queria dizer que assim, eu não consigo, na verdade, fazer essa diferenciação entre a academia e o serviço, né? Eu acho que a gente tem uma missão muito grande também no serviço, que é mostrar que esse brilho é possível no dia a dia, apesar de que o serviço é um contexto muito duro. É um contexto muito duro e ele é mais duro ainda se você não se deixar tocar, se você não se deixar ter essas relações, se você não se permitir, inclusive, sentir na fala das pessoas a abertura ou a possibilidade desse brilho, vivendo essa possibilidade do brilho, de ser tocado por essas situações, que nos possibilita se manter ser humano, porque é muito fácil você perder a humanidade no nosso trabalho. Assim como eu acho que também é fácil você recuperar a sua humanidade no nosso tipo de trabalho. A qualquer momento você pode ser tocado. Então eu procuro ser tocado nisso o tempo todo. Agora é muito difícil. E aí eu recorro aos textos, né? Eu recorro às publicações, o seu texto, Amélia, um dos textos que você publicou esse mês, que é o primeiro caderninho, por exemplo, me tocou profundamente. E aí, assim, às vezes eu venho de um dia, de um trabalho cansativo e que aquele dia foi duro e que o brilho não apareceu, pensar, mas tem amanhã ainda. E isso que está escrito aqui não foi escrito por alguém que não viveu. Isso aqui acontece, é de verdade. Então, esses feedback também me ajudam muito. É o texto, é o depoimento de que está vivendo essa situação e é o contato mesmo com a população, com aquela pessoa que precisa. E eu me lembro muito uma vez que você disse, aliás, você escreveu num artigo, vezes o errado é a única coisa certa a fazer. Claramente de uma situação hoje que todo mundo me perguntou, mas por que você não disse isso para ela? Eu falei, porque isso não era o que ela precisava ouvir. Talvez eu possa dizer isso para ela um outro dia. E o brilho nos possibilita às vezes fazer o que aparentemente é errado, mas que é o certo a fazer. Tento me equilibrar nesse mundo. E mesmo no trabalho esse é um contexto difícil. Mas eu só queria pontuar que eu não vejo essa diferença. Eu acho que um estudante chegar num posto de saúde que você está trabalhando e ver a maneira como você trabalha é um testemunho infinitamente maior do que eu posso dar dentro de uma sala de aula, por exemplo. Porque dentro de uma sala de aula, muitas vezes, aquele estudante que já chega duro e que não tem o brilho, ou que a gente não despertou o brilho nele, ele pensa, está falando porque não está vivendo a realidade. Dá para fazer, dá para viver isso. Pode não dar todo dia, pode não dar com todo mundo, mas isso dá para ser feito, né? E quando um estudante vê isso acontecendo de verdade, aí eu acho que é um testemunho fabuloso. Aí eu acho que é um trabalho pedagógico inigualável. O Hernande acredita no resgate, né, desse ser opaco, vamos dizer assim. E a Mayara também. Eu acredito também, né? Eu lembro de um filme muito, muito jóia, assim, se alguém teve a oportunidade de ver, que se chama Homem das Estrelas, um filme do Tornatore. E é um filme que é um cara, que é um charlatão, que vai para o interior da Itália, num pós-guerra, numa situação, num contexto difícil, assim, de pós-guerra italiano, e fica buscando novos talentos. Ele diz que foi ele que descobriu a Sofia Loren, ele fica buscando os novos talentos e faz com que as pessoas, faz testes, divide com as pessoas, obviamente pedindo dinheiro para as pessoas. Naquele momento, assim, eu creio que no filme não eram figurantes, eram pessoas das próprias aldeias, assim, das próprias vilas, né, italianas. Aconteciam coisas lindas, assim, das pessoas contando das suas vidas, mas ele não conseguia enxergar isso. Daqui a pouco ele foi descoberto, ele foi preso,
e as coisas dele foram confiscadas, ele passou um período na prisão e ele saiu. Assim como aquela cena do Cinema Paradiso, né, que aparece todas as cenas de beijo, né, ele começou a rever as cenas que ele tinha gravado e ali ele se emocionou. Depois de ter passado por uma situação de cárcere, ele se deu conta da maravilha que ele tinha, que ele tinha podido, né, que ele tinha nas mãos. Eu acredito que essa descoberta, ou essa redescoberta, ela se faz por alguma situação que te toca profundamente. No caso, para essa pessoa foi a prisão, foi esse momento de cárcere, foi um sofrimento para ele. Vocês não responderam minha pergunta, né, de como é que vocês fazem para manterem... Não falei nada. Eu não sei se eu fico brioso. Não, mas eu queria falar um pouquinho de duas coisas. Eu queria falar um pouquinho da questão da missão que tu falou, né, Amélia, e a missão de professor e tal, e a questão do errado, que tanto falou o Hernando com outras pessoas aí. Eu não sei se eu tenho uma missão, sabe? Eu sou um professor meio estranho, sabe? Eu fico olhando os meus colegas, as minhas colegas, tem muita mulher na saúde pública, né? E é aquela coisa cristã, missionária. Vocês lembram a jornada da juventude e de divulgar a verdade? O Hernando saiu, né? Não dá para fazer piada com cristão. Mas a ideia é aquela coisa de espalhar a palavra, a boa notícia e tal. E por isso que eu brinco que eu tenho uma abordagem mais budista, né? Eu não tenho a ilusão de que a pedagogia ou a educação é uma aritmética, né? E quando dos 40 alunos que eu tenho, sei lá, 5 ficam interessados em certas coisas, eu não fico mais ou menos preocupado, porque se fossem 7, 8, 9, 10, na verdade. Eu imagino o papel do educador, no meu caso, eu como educador, eu sou uma figura que destoa, né? Eu faço tudo errado, na verdade, assim, propositalmente. A minha pedagogia é a pedagogia do errado. Eu tento quebrar a figura tradicional do professor. As minhas aulas tem muita risada, fala-se de sexo, da ex-namorada, dos chifres, da Valesca Popozuda na chopada. Então, é tudo proposital, mas não é um plano, entendeu? Não é uma coisa assim, eu vou fazer isso para que saia um resultado XY. Não. Eu acho que já você sendo você próprio, incorporando essa dimensão do criativo, do lúdico, do criativo, você já está mostrando coisas diferentes. No meu caso, eu não tenho tanta angústia, né? Tantas pessoas da turma vão ficar muito chatos, ou tantas pessoas da turma vão desprezar a atenção primária, porque eu acho que temos muito pouco controle sobre isso, né? E a própria faculdade tem pouco controle sobre isso, né? A gente fala muito assim, a faculdade transforma os jovens em seres chatos, mas na verdade, chutando, né? Eu acho que a universidade só atinge 30%, 40% da vida do jovem, né? Esse 60% ou 70% está lá fora, né? Está na tradição, está na personalidade dele, na família, de onde que ele vem, quanto está disposto a mudar. Então, assim, eu não fico tão angustiado com resultados. Eu fico feliz e espantado quando aparecem coisas legais. Mas, assim, é diferente da visão missionária da coisa, né? Eu vou pegar uma verdade, né, uns princípios que eu acho preciosos, bacanas, mesmo que sejam aqueles da Balsa das 10, né? Eu não sinto que tenha essa missão, né? Eu tento fazer tudo errado de propósito, nem sempre consigo, né? E para manter o brilho, não sei, eu acho que é o humor, são as leituras. Não sei, eu já falei tanto. Queria, sei lá, acho que talvez eu tenha citado a palavra missão. A palavra missão ela é super forte, né? Ela tem essa característica mais cristã. Mas era relevante porque o Eimar estava aí, eu acho. Era relevante, é verdade. Mas acho que talvez eu fale em missão no sentido, de objetivo. É uma tarefinha, né? Não foi tão nesse sentido de somos todos missionários, estamos pregando. Assim, eu te entendo. A gente
recebeu um recado agora Oba. no Facebook. O Hernande vai ler pra nós e vai fazer o comentário dele agora. Penso mais ou menos assim como o Júlio. Eu acho que a gente não faz o propósito, simplesmente a gente é o que é, e talvez falte até esse certo brilhantismo acadêmico, né? Eu acho que eu não saberia jamais, nunca seria um bom ator, porque eu não consigo deixar de ser eu mesmo. Eu acho que eu não tento manter esse brilho, eu continuo sendo o que eu sou. E se eu deixar de acreditar também, aí sim eu acho que eu vou fazer diferente. Agora, por outro lado, eu tenho uma ideia de como deve ser um enfermeiro, eu tenho uma ideia formada de como deve ser um profissional de saúde. E em sala de aula, ou fora da sala de aula, ou no meu próprio testemunho, no meu dia a dia do meu trabalho, eu tenho um objetivo, eu tenho sim uma missão de fazer diferente, né? E aí o Pedro Rocha, ele disse que é a primeira vez que ele participa do Hangout, né? Eu espero que não seja a última. E ele está gostando muito dessa discussão, dessa abordagem sobre medicina, um aspecto mais humano. Ele está achando muito legal. E eu sei que tem mais gente nos ouvindo aí, o pessoal pode deixar o recado lá no Face e a gente vai estar lendo, vai estar comentando aqui. O Pedro só não falou pra gente da onde ele está nos ouvindo, né? O meu amigo, meu conhecido, ele é de Barra do Ribeiro, aqui do Rio Grande do Sul. Mas eles ele toca com o Pedro Munhoz, eles tocam nos Movimentos Sem Terra e tal, ele toca violão e deve estar numa turnê, não em Barra do Ribeiro, em qualquer outro lugar do Brasil. Ele escreveu Buenas, então é Rio Grande do Sul. Eu tenho uma questão assim de a gente tentar juntar tudo, assim. A questão de se manter brilhoso, eu não acho que seja tão espontâneo, tão fácil. Eu acho que os contextos difíceis tendem a deixar a gente mais opaco, tendem a diminuir o brilho da gente, como se a gente envelhecesse. Acho que a gente tem que estar se lapidando o tempo todo. Para mim, às vezes, é muito difícil. Tem que ter uma vigilância constante para a gente não cair, não banalizar, não endurecer. Pelo muito de sofrimento que a gente vê, que a gente escuta, é muito fácil, como que nem me disse o Hernande, assim, é muito fácil. Então a gente tem que se manter alerta ao mínimo movimento. É fácil a gente deixar passar. É um cuidado constante para não me deixar levar pelo cansaço, pelo excesso de gente, pelo excesso de demanda da minha parte. Não acho que seja facinho, não. Eu não acho que seja facinho, não. Eu acho que é muito difícil, a gente tem que se manter vigilante o tempo todo. Eu já me peguei discriminando uma gestante uma vez. Parei no meio, respirei fundo e recomecei. É espontâneo num certo sentido, pô. Eu tô ensaiando isso faz tempo. Comete gafes o tempo todo. Só que a gente se percebe fazendo isso e tem a chance de tentar pelo menos consertar. Mas fácil realmente não é, não. Isso de se perceber é importante, assim, que o Hernande falou agora. Então, o que me ajuda a manter o brilho é ir para a comunidade, assim, pelo menos para mim, assim. Porque para mim lá é o resgate do meu brilho, é quando eu enxergo, é quando eu abraço, é quando eu consigo ter o contato com aquelas pessoas e dar risada, assim. Então, isso de tu estar se reinventando, e eu gosto muito de me reinventar dentro da comunidade, é que para mim é importante, assim. Eu concordo que é muito difícil, realmente. Só uma prova que é possível manter esse brilho. Não desanimemos. Na verdade, assim, igual que outras coisas na vida, esse brilho não é uma coisa permanente, né? Tem dias em que a gente está opaco, que a gente está muito cansado, que a gente teve muitas chateações. Tem momentos nos quais a gente quer largar tudo, mandar tudo para aquele lugar. A própria crise, a própria tristeza é uma forma de renovação, né? É um desafio também. Então, assim, a gente se alimenta de diversas coisas, se alimenta dos outros, de leituras. Então, cada um vai encontrar seu caminho para se renovar. Mas nem sempre a gente vai poder ser brilhante, ou brilhoso, ou brilhudo com todo mundo, né? Tem dias em que a coisa fica meio burocrática, mais vagarosa, né? Mas eu concordo com vocês três que é difícil, que tem que ser renovado sempre.
né? E percebam que é uma coisa que ninguém nunca fala, em nenhuma faculdade de saúde fala sobre essa questão. Você aprende com a vida. E o que tudo isso tem a ver com as maravilhas no contexto difícil? No meu caso, pessoal, as maravilhas são quase que cotidianas. Mesmo que eu esteja sem brilho, eu me defronto com maravilha. E a maravilha, ela sempre está à espreita, né? Na verdade, tem muitos poetas que falam isso, né? Que o mundo é totalmente poético e maravilhoso e que depende muito da nossa percepção, do nosso olhado que somos para enxergar, sentir e traduzir em literatura, em arte, praticar, né? Cada um de vocês, cada um de nós vai encontrar seus caminhos, né? O importante é cultivar o brilho, porque não é fácil de cultivar. Contexto difícil, primeira fala, eu acho que é a nossa própria escolha. Quando a gente escolhe dizer não, quando a gente escolhe por um caminho ou na contramão, a gente está criando as dificuldades do contexto. Poderia dizer que a nossa opção dentro da educação popular, por exemplo, é um contexto difícil. Mas é difícil, mas também é escolha nossa, porque a gente poderia estar nadando de braçada a favor da limpeza. Mas nós escolhemos esse contexto difícil. Felizmente, eu posso dizer que no meu trabalho, até por conta de nadar contra a corrente mesmo, ele acontece o tempo todo. Então eu acho que faz parte, esse contexto é que faz esse brilho também acontecer, ser maior ou ser menor. Então acho que talvez a gente tenha algumas, acho que definição nem conclusão, acho que isso aí não é legal. A gente não vai fazer considerações finais. Mas assim, pensando em termos do contexto difícil, tanto ele pode pré-existir, né, como essas outras situações que a gente colocou, de vulnerabilidade, de guerra, de pobreza, de iniquidade, como a gente pode fazer essa escolha, ou seja, ele tanto já pode estar existindo, né, como a gente pode, que nem o Hernandes falar, nós podemos construir um contexto difícil a partir das nossas escolhas, a gente pode escolher pelo mais difícil, a gente pode escolher o confronto em vez de escolher ficar sentado. É muito mais difícil a gente fazer a crítica, a gente levantar, a gente brigar, a gente silenciar. Às vezes silenciar é mais tranquilo, é mais conveniente, é mais cômodo. E esse contexto difícil, ou criado, ou pré-existente, ele não necessariamente é feio, é ruim, é sofrido, é cruel. Ele também pode ser belo, ele também pode ser bonito. E todo contexto difícil, de alguma forma, pode gerar uma mudança, pode gerar um desafio, pode gerar uma construção, que talvez sejam as coisas maravilhosas. Talvez sejam essas coisas maravilhosas que nascem desses contextos pré ou construídos pela gente mesmo, que dependem da nossa percepção, dependem do nosso brilho, depende da gente enxergar o brilho nos outros e principalmente depende da nossa escuta, da nossa fala e da nossa ação, né? É legal a gente sentir, mas é legal a gente fazer também. Isso de fazer é muito importante, assim. Acho que a Amélia fez meio que um fechamento, né? Falou um pouquinho de tudo que a gente conversou aqui hoje. E acho que talvez uma das coisas que a gente pode tirar dessa conversa virtual nossa é que se não existiu o difícil, talvez não existiria também o belo, e também não existiria esse brilho, e não existiria o maravilhoso nas coisas, nos contextos difíceis, assim. Então acho que a gente avançou, assim, nisso no Hangout hoje, acho que foi muito legal. Você está ouvindo Rua Balsa das 10. Grande número de acessos na versão podcast, né? 180 acessos hoje. À tarde eu dei uma olhada, pode ter aumentado já. Eu acho que é no YouTube, Hernando. Isso, exatamente. Muito bom mesmo. Homem das estatísticas. Pois é, eu tô aguardando aí, cara, esse mês agora, o pessoal que tá nos ouvindo, o pessoal que ainda vai nos ouvir, que mande aí seus comentários pra gente poder estar discutindo e tá assim, abrilhantando mais, assim, o nosso programa, que acho que vai ser muito legal, assim, a participação do ouvinte, do espectador, da pessoa que tá aí do outro lado, que é fantástico, né? E gostaria de saber qual é o nosso próximo tema também. Nada pode prosperar, é tudo que é feito em 17 dias. Quem sabe as pessoas nos auxiliam também
né? Acho que a gente pode pedir a participação das pessoas também, de caras assim que ficaram nos acompanhando até agora, eles possam participar, perguntar mais e principalmente nos dar motes pra gente fazer nosso repente, assim. A gente pode deixar aberto, então, o blog é um espaço legal mesmo, assim, mesmo na página onde a gente colocou do Hangout. A gente pode ficar de olho nos comentários, quem quiser deixar sugestão para um próximo Hangout, para uma próxima conversa. A gente pode ir amadurecendo com o tempo, assim. Mas tu tem alguma ideia de próximo tema, Hernande, que já que tu tocou no assunto? Não, eu acho que talvez o nosso próximo tema já possa ser a crise do popular que o Eimar falou. Eu acho que é uma coisa muito importante da gente discutir, mas eu não tenho se fechado, não. Nada novo sob o sol, tem que se esconder no escuro que na luz se banha. Eu espero que todos tenham gostado. Gostaria de agradecer muito a participação dos nossos espectadores, que ficaram oscilando em 3, 4, chegamos a 5 espectadores hoje. E acho que isso é muito, muito gostoso, a gente poder estar dividindo isso. Muito obrigada, então, a presença de todos, aos nossos espectadores. Sejam bem-vindos no próximo Hangout. Acho que a gente vai definir a data e fiquem de olho no Face, no blog. Estamos ligados em várias redes aí. Deixem a opinião de vocês e gostaria de agradecer a presença de todos. Tchau, gente. Beijo grande. Todos, foi muito bom essa noite, tá? Toda noite a mesma noite, a vida é tão estreita. Nada de novo no bar, todo mundo quer saber onde você se deita. Nada pode prosperar, é domingo, é fevereiro, é 7 de setembro. Futebol e carnaval, nada... Os que viajam na balsa: Maria Amélia Mano, Maiara Floss, Eimar Vasconcelos, Júlio Alberto Long 1, Hernande Valentim do Prado. Locução e vinhetas: Larissa Mendonça Bernini. Você ouviu Rua Balsa das 10, o podcast. Transmitido ao vivo via YouTube. Versão em podcast disponível em http://balsa10.blogspot.com.br